questão número 7 é a clássica questão de cobrir uma sala retangular com lajotas quadradas, com o maior tamanho possível. Então a questão de MDC é muito comum, que tem inclusive na série as questões de matemática que mais caem no colégio militar. Então ele deu aí que tem uma sala com medidas de 3,36 metros por 4 metros. E a gente tem que cobrir com lajotas quadradas. Lajotas não, são cerâmicas, né? Cerâmicas quadradas. Então deixa eu desenhar essa sala aqui. Esse tipo de questão costuma cair onde, hein? Cai em tudo quanto é concurso, né? Até prova de vestibular cai isso aqui. Na Unicamp, por exemplo, já caiu. Tá, então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é passar a trabalhar com números inteiros, porque a gente vai ter que trabalhar aqui com MDC. Quando as medidas são dadas em decimais, você passa todo mundo para inteiro como? Ao invés de trabalhar com metro, você trabalha com centímetro. Então, ao invés de trabalhar com esses decimais aqui, nós vamos trabalhar com dimensões inteiras usando centímetros. Então, 3,36 metros, isso dá quantos centímetros? É só andar duas casas com a vírgula. Então, isso aqui dá 336 centímetros. E essa medida aqui são 400 centímetros. Então, qual é a restrição? Você tem que ter aqui um número inteiro de cerâmicas e aqui também um número inteiro de cerâmicas. Isso quer dizer que a medida da cerâmica tem que ser um divisor de 400. E ela tem que ser também um divisor de 336. Para você ficar com o número inteiro aqui e o número inteiro aqui, né? Ou seja, tem que ser um divisor comum desses dois valores. E como tem que ser o maior possível, ou seja, as cerâmicas de maior tamanho possível, vai ter que ser o maior divisor comum, ou seja, o MDC. As cerâmicas têm que ter o maior tamanho possível. Onde é que o problema falou isso? Ele falou ali que você tem que usar a menor quantidade de peças. Então, se você tem que usar a menor quantidade de cerâmicas, essas cerâmicas têm que ter o maior tamanho possível. Então, a medida, o lado dessa cerâmica quadrada, ela vale o MDC entre esses dois números aqui, 336 e 400. Quanto é que dá esse MDC? Vamos calcular o MDC. 336 e 400. Então, lá vai o MDC. Ó, começa indo por 2. Isso aqui por 2 vai dar 336 por 2, isso aqui vai dar 168. 400 por 2 vai dar 200. Ainda dá por 2, 168 por 2 vai dar 84. E 200 por 2 vai dar 100. Por 2 ainda, aqui vai ficar 42 e aqui vai ficar 50. Ainda por 2, aqui vai ficar 21 e aqui vai ficar 25. Acabou, não dá mais para dividir por 2, nem por 3. Quer dizer, você tem que dividir os dois pelo mesmo valor. E não tem como dividir porque você não tem mais fatores comuns aqui. O 21 só tem fator 3 e 7 e o 25 só tem fator 5. Então você chegou aqui em dois números que são primos entre si. Eles não são números primos, eles são números primos entre si. Ou seja, eles não têm nenhum fator comum. Quer dizer que você não pode mais encontrar um fator para dividir ambos, né? Você está calculando o MDC, tem que fazer a divisão apenas por fatores comuns. Então acabou, o MDC é esse produto aqui. Quanto é que está esse MDC? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, isso dá 16. Agora, e o número de cerâmicas que você vai ter aqui e aqui? Já aparece aqui nesse cálculo, olha só. Esses dois números que aparecem aqui são iguais a esses números divididos pelo MDC. Ou seja, você pega essa medida, divide pela medida de cada cerâmica, vai ter o número de cerâmicas. E isso já aparece aqui, ó. Você vai ter aqui nesse sentido 21 cerâmicas e nesse sentido 25 cerâmicas. Então, 21 cerâmicas nesse sentido e 25 cerâmicas nesse sentido.
Agora, uma coisa engraçada, que todo esse problema tem uma coisa que é absurda. É como se você pudesse chegar em qualquer loja e falar assim: ah, me dá aí 2 caixas de cerâmicas de 16 centímetros. Isso não corresponde à realidade, tá? Isso não existe. Você, quando chega numa loja de material de construção para comprar cerâmicas, azulejos, você só tem algumas medidas padronizadas. Você não pode chegar lá e pedir: me dá cerâmica de 16 centímetros. Não vai ter. Eles só fabricam, por exemplo, com 20 centímetros, 30 centímetros e 50 centímetros, por exemplo, tá? Aí eu não sei de cabeça, tem que chegar lá na loja e perguntar. Mas enfim, você não consegue chegar e comprar cerâmicas com a medida que você quiser, não tem como. Você tem que comprar um tipo de cerâmica ou revestimento que você goste, é a primeira coisa. E aí você vai ver qual a área que você vai precisar e com certeza, quase sempre, vai ter que fazer corte nos cantinhos. Você começa com números inteiros daqui, aí quando chega aqui no final, você vai acabar tendo que fazer corte. Pode olhar qualquer sala, qualquer piso, revestimento, que você vai encontrar esse tipo de coisa. Num canto você tem números inteiros, ele começa com uma cerâmica inteira, aí tem as cerâmicas todas. Quando chegar no canto oposto, eventualmente você vai ter um corte, você vai ter uma fileira mais estreita, porque teve que cortar. Então, a realidade é assim, mas no problema de matemática, você tem que desconsiderar isso. Você tem que considerar que você pode comprar cerâmicas, azulejos com qualquer medida que o teu MDC quiser. Mas isso não corresponde à realidade. Tá, então aqui o número total de cerâmicas que vão ser usadas é 21 vezes 25. Ou seja, quantas cerâmicas? 21 vezes 25 cerâmicas. Peças de cerâmica, né? E ele faz uma pergunta aí a respeito dessas peças de cerâmica. Vamos calcular essa quantidade aqui. 21 vezes 25. Isso dá 525. 525 peças. Aí ele faz as perguntas aí. Quais são as perguntas que ele faz? Opções A, B, C, D. É um número ímpar menor que 500? Não. É ímpar, mas não é menor que 500. É um múltiplo de 10? Não. É maior que 570? Não. É igual a 525? Sim. É exatamente igual a 525. Essa é a resposta correta. E a letra E é primo? Não. Então, é 525. Resposta correta. Letra D de delta.